Hebreus 6. Hebreus, capítulo 6, versículo de número 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2. Ele diz assim: o tema de hoje é a continuação, mistérios revelados. Nós estamos falando de um só batismo. Começamos esta manhã, tem a mensagem gravada, filmamos, e agora a segunda parte, um só batismo. Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir. Isto faremos que deixaremos de lado. Deus permite que deixemos de lado. O Senhor Jesus Cristo está aqui. Estou diante da tua verdade. E diante desta palavra, Senhor, diz a própria palavra que todos os joelhos vão se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. E eu oro, meu Deus, para que a luz desta palavra penetre o coração dos teus filhos, para que os teus filhos possam receber esta influência que vem dos céus, esta influência que vem do Deus vivo, do Deus Criador, do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, usa minha mente, meus lábios, usa todo o meu corpo, Senhor, usa meu espírito com o teu espírito para falar aos espíritos perfeitos. Fala, Senhor, transmita a tua vontade nesta noite de domingo, dia 31 de julho, domingo à noite. Fala, Senhor, já declaramos nenhuma manifestação contrária a não ser do teu espírito. Este lugar está separado para o teu nome, e aqui não há lugar para outro espírito a não ser o Espírito de Deus. E a igreja que recebe isso, diga amém, amém, e amém. Glórias a Deus. Abençoados, eleitos, mais que vencedores, carta escrita pelo Deus vivente. Nós começamos esta manhã tratando desse assunto que é um tabu, é uma guerra, mas nós temos que explicar. E tudo que está na Bíblia, nós temos que tentar pelo menos explicar. Porque você pode explicar matemática, a pessoa tem matemática, você explica português, a pessoa tem, explica ciência, a pessoa tem, mas só que as coisas do Espírito não se entendem pela carne, não é a sabedoria humana, não é eu, não é você, não é minha intelecto, não é minha faculdade que vai fazer com que alguém entenda este pecado. E nós falamos esta manhã que a igreja, ela tem que caminhar para a perfeição. Diga, perfeição. Perfeição. Porque o apóstolo São Paulo, ele diz que nós temos que deixar de lado, ele diz no versículo 1, pondo de parte os princípios elementares da doutrina. O que chama atenção, que Paulo manda deixar de parte um princípio de uma doutrina, mas que é de Cristo. Está na sua Bíblia, que é de Cristo? Diga, de Cristo. É de Cristo. Irmãos, a igreja está caminhando, diga-se, caminhando. E a igreja só caminha quando ela rompe com tradições. Porque se a igreja vive
uma coisa que vai lhe chocar. Quando você era criança, você não tinha pecado. E nem depois de adulto você também tem. Porque Deus te perdoou. Deus lhe perdoou. Você não recebe isso, não? Então você também não tem. Por que, pastor? O pecado que te separava de Deus. Esse foi encravado lá na cruz. Então, amados, esse tema é uma guerra. Por quê? Porque eu disse essa manhã, eu não tenho problema com água. Se eu ministrar alguém aqui e alguém falar, pastor, eu acredito que eu não sou abatido, mas pastor, eu gosto da água, pastor, eu te levo ali no chuveiro lá no meu escritório, vou encher o balde e vou despejar esse tempo assim, mas vou lhe dizer, não vai resolver o teu problema. Porque o que me incomoda nas congregações, nas denominações, o que incomoda a mim, não, o que incomoda o Espírito que está em minha vida, é quando se diz que o batismo salva. Quem crê e for batizado será salvo. Isso que me incomoda. O que me incomoda é quando alguém diz que quando se batiza, os pecados são sepultados. Isso que me incomoda. Isso que incomoda o Espírito que está dentro de mim. A mesma coisa quando Paulo chegou a Atenas, Paulo ficou incomodado com a idolatria que ele viu. Então, isso que me incomoda. E as pessoas atribuírem uma coisa que pertence a Deus, a glória pertence a Deus, as pessoas atribuírem a um rito que não serve absolutamente de nada. Porque aqui no livro de João, vem aqui comigo, por favor. Livro de João, no capítulo 1, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1, versículo 26, diz assim, e em diante, diz assim: respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse, João vinha para Jesus, e João disse, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê, irmãos? Que tira o pecado do mundo. E é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, olha só por que João batizava, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim por isso fazendo o quê? Para que João vem batizando? Para que Jesus fosse manifestado. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando. Então João falou, olha, eu estou batizando para você ser salvo, eu estou batizando para você ser perdoado, eu estou te batizando, eu vim batizando para que o outro que é maior do que eu se manifeste. Continue. No 32 ele diz assim, eu, João, testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como uma pomba
salvação. João falou: eu vim batizando para que ele, Jesus, fosse manifestado, para que as pessoas não conhecessem, vim eu batizando. Mas agora eu batizo com água, mas aquele que vive descer o Espírito, pousar sobre ele, esse é que batiza com o Espírito e com fogo. Mas por que é batismo? Por que se fala tanto em batismo? Batismo, eu pesquisei, é um sacramento da Igreja Católica, na qual, pela ação simbólica da água, dá-se a purificação de culpas e pecados. Então, pelo o ato de mergulhar a pessoa na água e depois removê-la, a pessoa diz que a culpa fica, o pecado fica, e ali retorna uma pessoa totalmente limpa. Aconteceu isso com você quando você se batizou? Não. Ou você continuou a errar, continuou a fazer coisa errada? Então, essa teoria, o que é um sacramento? Sacramento é um sinal sagrado, é uma coisa que era considerada sagrada, tinha que fazer. Você sabe que hoje, para as pessoas serem católicas, tem que se fazer batizar, fazer primeira comunhão, não é isso? Tem que congregar lá. Então, tem lá os seus sacramentos, chamados de sacramentos. Você sabe que a igreja evangélica, as raízes da igreja evangélica é a raiz do catolicismo. A igreja evangélica surgiu de uma revolta de um padre chamado Martinho Lutero, um padre alemão, aproximadamente 1517. Esse homem começou
versículo 14, no 13, ele diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora onde? No judaísmo. Qual era a religião do apóstolo Paulo? Judaísmo. Paulo falou: vocês me conheceram no judaísmo, meu proceder no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, diz lá em Atos dos Apóstolos, Paulo ficou cego, e diz a história também em Atos que Paulo se encontrou com um homem chamado Ananias. Esse homem Ananias, um judeu que seguia também o judaísmo, um religioso. O que ele fez? Quando ele encontrou-se com Paulo, orou com Paulo, Paulo recuperou a sua visão e logo imediatamente, Ananias chegou e falou, pegou Paulo e levou Paulo para ser batizado. Por que Paulo foi batizado? Paulo saiu de uma religião, de um sistema de religião judaísmo, para entrar na religião dos apóstolos, que não era diferente do judaísmo. A religião dos apóstolos era judaísmo. Os apóstolos eram judeus, viviam na influência dos ensinamentos do judaísmo, eles viviam o judaísmo. Cristianismo não existia. Cristianismo passou a existir após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aí Paulo saiu de uma religião, entendeu? Eu sou católico, então eu tenho que pegar minha filha, nasceu, eu tenho que levar na igreja católica para que ela se torne uma católica. Então eu tenho que fazer o sacramento do batismo, o que Paulo fez. Eu estou deixando o judaísmo, ele pensando que estava deixando o judaísmo, estava se entrando numa nova doutrina que era de Cristo, mas só que ele não estava entrando numa nova doutrina, estava entrando para a mesma doutrina do judaísmo, mas só pregada pelos judeus, pelos apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele foi batizado. Mas ele diz também, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não se anule a cruz de Cristo. Paulo está dizendo: olha, Deus não me chamou para batizar. Mas João Batista falou assim: aquele que me chamou para batizar, quem foi chamado para batizar? João Batista veio, a Bíblia diz que ele veio preparar o caminho. Mas pastor Pedro Inácio, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado, está aqui em Mateus, vamos lá, Mateus, capítulo 3, Mateus 3, versículo 13, ele diz, não, 3:13 ao 15, ele diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João fizesse o quê? João fizesse o quê, irmãos? O batizasse. Ele, quem? João, ele, porém, o dissuadia, ou seja, não vou te batizar não, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa-o enquanto, porque assim nos convém fazer o quê? Cumprir toda justiça. Jesus veio fazer o quê, amado? Jesus veio cumprir
cumpriu. Diga, ele cumpriu. Por que Jesus foi batizado? Para cumprir. Então, mas você já acredita que você está ficando na mente quando os da lei começarem a te mostrar coisinhas ali, você vai mostrar a verdade para eles. Ele veio para cumprir. Diga, cumprir. Cumprir toda a lei. Toda a lei. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Por isso que Paulo diz em Romanos 10, versículo de número 4, Romanos 10, 4, ele diz assim: porque o fim da lei é o quê? É Cristo para a justiça de todo aquele que se batiza nas águas. Para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Pastor, então, o senhor mostrou algumas passagens aí nesses 25 minutos de programa de mensagem. Mas o senhor falou que o que incomoda o teu espírito é quando as pessoas dizem que a água salva. Não sei se alguém já ouviu isso. Quem já ouviu? Água salva, água perdoa, água faz isso, água faz aquilo. Olha só o que a Bíblia diz. Olha só o que a Bíblia diz em Marcos 16. Marcos 16. Ele diz assim: aqui está também agarrado, o povo fica agarrado aqui. Quem crê e for o quê? Batizado será salvo. Quem, porém, não crê será o quê? Não terminou o versículo assim: quem, porém, não crê e não for batizado é condenado. Ele não terminou.
não serve para nada a respeito de salvação, de perdão, de reconciliação, não serve para nada. Quem acredita que Judas foi batizado nas águas? Quem acredita? Eu acredito, porque ele era da religião que precisa de batizado. E Judas era o filho de quem? Se água salvasse, salvaria Judas. Judas não, irmãos, não se fala em água. Você não vê Moisés batizando em água. Quem veio para batizar em água? Se ela fosse para salvação, deveria ter acontecido desde o primeiro livro da Bíblia. Do primeiro livro da Bíblia deveria falar, tem que ter a água para salvação, tem que ter água. Não, a água ela aparece através de quem? De João Batista. Ele falou, ele falou assim, Mateus 11, 3:11, ele diz, Mateus 3:11, ele diz, eu vos batizo com água. Eu quem? Quem é esse pronome aqui? Quem é? Quem é ele? É João Batista, ele falou, eu vos batizo com água. Aí ele diz, para que ele batizava com água? Eu expliquei esta manhã que a dispensação que você vive hoje, amado, Jesus, vou dizer uma coisa para você dizer a todas as pessoas lá fora, Jesus já salvou a igreja. Toda a igreja do Senhor, e por isso que eu tenho paz com filhos, com mãe, com meus irmãos de carne, minha tia, meu tio. Eu não me preocupo com ninguém, porque a igreja de Cristo, ela já está salva. Jesus falou, nenhuma ovelha se perderá. Ele falou, quando eu estava com eles, eu os guardei. E o único que se perdeu foi o que não era dos nossos. Porque foi Judas, porque não era dos nossos. Ele se extraviou voltando para o seu caminho, de treva. Então, por isso, amado, eu tenho paz no meu espírito, porque as ovelhas de Jesus Cristo, todas elas já estão salvas. E como é que tem que fazer, pastor? Nós temos que pregar, porque Jesus falou que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, que eu as conheço, e elas me seguirão, e eu lhes dou a vida passageira. A vida é eterna. A vida é eterna. Então, irmão, a graça te traz paz. Você lembra, irmão? Que inferno, né? Nós vivíamos antes da verdade. Oh, meu Deus, minha mãe, Jesus, salva minha mãe. Não é assim? Salva meu irmão, meu Deus, salva meu irmão. Está desesperado. E hoje você sabe que as ovelhas já estão salvas. Elas virão. Você veio. Você estava lá, você lembra como você era, né? A cara de pau, né? É a luta pesada. Ele nos pescou, amados. A Bíblia diz que é como aquela dona de casa que perde uma moeda de bom valor e ela sai varrendo até encontrá-la. E ele varreu, te encontrou em um lugar, te encontrou em outro lugar, porque sempre fomos ovelhas. Diz, eu sou ovelha. Irmão, não existe na igreja de Cristo o pitangui, aquele cirurgião plástico, ele não pode transformar um cabrito em ovelha. Ele pode fazer de uma pessoa horrorosa, ficar bonita, mas ele não pode fazer um cabrito virar ovelha. Sabe por que não pode? Porque ele pode mudar, tirar até aquele focinho horroroso que tem, mas lá dentro dele não vai mudar a sua verdadeira natureza. Você sempre foi ovelha. Você estava aí enrolado com o mundo. A Bíblia diz que estavam seguindo o príncipe da potestade do ar. Éramos por natureza filhos da ira, vivíamos debaixo da influência do mal, éramos guiados pelo príncipe da potestade. Ou
temos mais 10 minutos. Olha só, amados. Pastor, mas a salvação não vem através da água. Não. A salvação é pela soberania de Deus. Diga, soberania de Deus. Diga, Deus que escolhe. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo de número 9. Diz assim, amados. Preste atenção no versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus, quando a eleição prevalecesse, não por obras, ou seja, por sacrifício, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela, foi dito à mãe: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de quem? Irmãos, é uma escolha de Deus. Ele diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Por que injustiça? Porque algumas pessoas poderiam falar: mas Esaú era um cara muito mais maleável do que Jacó. Esaú era um cara muito mais equilibrado do que Jacó. Jacó era tudo doido. Jacó era largado. Jacó vivia inclinado as pessoas. Jacó enganou a mãe. Jacó enganou o pai para ficar com o direito da herança, de ser o primeiro filho. Ele sendo o segundo, ele enganou o irmão. Fez lá uma comidinha e falou: meu irmão, aqui que comidinha cheia só. E o garoto, o irmão cheio de fome, falou: me dá um pouquinho, não, só se você me vender aí a tua primogenitura, o teu direito de herdeiro, passa para mim. Ele falou: olha, fica de eu ser herdeiro com fome, então me dá comida, fica com a minha herança. Ele enganou. E a pessoa vai dizer: não, Deus não poderia amar Jacó, porque Jacó era um trapaceiro. Irmãos, Deus ama o que está dentro de você, irmão. É o Espírito que Ele pôs aí dentro. Esse Espírito que Ele pôs aí dentro é dele. Você não é carne. O cristão que vive na carne, amado, a Bíblia diz que ele caminha para onde? Morte. A maioria das murmurações, das derrotas dos evangélicos e dos cristãos são porque eles não vivem no Espírito, vivem na carne. Aí o versículo 16 ele diz assim: e assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus o quê? Sua misericórdia. Então a salvação não é pela água, o perdão não é pela água, é por graça, é por misericórdia. Versículo 17: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Você sabe o que Deus fazia, mano? É Deus. Ele chega: Moisés, fala com o Faraó para liberar o meu povo. E o mesmo Deus que mandava Moisés falar com o Faraó, entrava no coração de Faraó e endurecia o coração de Faraó. Fala assim: não deixe o povo ir, não deixe o povo sair, o povo vai ficar preso aqui. E Faraó já estava liberando, porque as pragas vinham, cada praga que vinha, Faraó abria: deixa esse povo embora, essas pragas embora daqui. Mas Deus fazia, Deus endurecia. Deus mandava um ir lá e Deus endurecia. O próprio Deus, ele agia dos dois lados. Sabe por quê, irmão? Para mostrar que ele é Deus. Ele pode mudar a tua história agora, meu irmão. Ele pode mudar a tua situação hoje, agora. Ele pode.
Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Mas Deus não pode salvar. Essa igreja que estão batendo nas águas, Deus não pode salvar ninguém, todo mundo está perdido. Quem és tu? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode um objeto perguntar a quem fez, por que me fizeste assim? Não, mas Deus é justo. Deus escolheu Jacó e abandonou Israel. Irmãos, deixa Deus ser Deus. Agradeça a Deus porque Ele é contigo. Deus não é contra você não, Roberto. Deus é por nós. Ele te escolheu para intervir na tua vida, mano. Você é um homem ou uma mulher que vai experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida, mano. A igreja nesses últimos dias vai experimentar o céu na terra nesses últimos dias, mano. Você vai ver coisas acontecerem que a tua boca vai se abrir, que os olhos vão se revelar e as pessoas vão falar: Deus existe. Diga glória a Deus. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? 21.